Fala pessoal, ótima tarde para vocês. Vamos lá para mais uma atualização aqui no nosso Bitcoin, no nosso mercado cripto. Vamos tirar aqui mais algumas dúvidas, né, da galera aqui que está achando que a gente já iniciou um bear market ou se não iniciamos, se realmente já iniciamos. Mas de qualquer forma, eu quero deixar aqui a minha visão para vocês do nosso mercadão. Quero apontar para vocês aqui por que que o mercado não está encontrando, né, aquele famoso pullback que normalmente, né, a gente vai fazendo aqui esse DCA quando o mercado está extremo em nível de sobrevenda, como podemos perceber no gráfico. E aí, por que que o mercado não está conseguindo encontrar aquele pullback para posteriormente cair? Por que que nós já estamos caindo direto e até onde pode chegar essa queda aqui, beleza? Então, olha só, vamos lá. Antes de mais nada, já quero deixar aqui para vocês agora aquele breve pedido, né, para você deixar aí o seu like se você gostar aqui da nossa análise, compartilhar essa análise para os demais colegas também, para que possa ser, né, divulgada aí, para que as pessoas possam entender quanto mais aí, o quanto antes também sobre esse cenário de mercado aí, beleza? Então, olha só, vamos lá, galera. Seguinte. Se vocês olharem aqui para o nosso gráfico do Bitcoin, colocar aqui num tempo mensal, o mensal fica muito melhor, fica muito mais dinâmico para a gente entender. Basicamente, o que nós temos aqui é um rompimento de uma cunha, né? Rompimento de uma cunha ascendente que tem um viés de romper para baixo mesmo, como a gente já está cansado de saber. O ativo vem corrigindo aqui, olha, ele vem fazendo topo e fundo ascendente até que chega um momento que ele afunila nesse panorama aqui e faz o rompimento para baixo, beleza? Galera, o meu alvo dessa cunha aqui, basicamente, alguns colegas vão pegar esse rompimento daqui de baixo e jogar para cima, e aí levaria lá na casa de 56 mil dólares, tá? Inicialmente, o meu alvo dessa cunha seria basicamente a região dos 75 mil. Para mim, é para lá que o Bitcoin está indo, beleza? Vai confluir também com essa zona de order block que nós temos aqui forte nessa região. E automaticamente é uma região de suporte, né? Olha só, toda essa região aqui já é uma região de suporte para o BTC, beleza? Então, para mim, nesse exato momento, o Bitcoin fez o rompimento e alcançamos alvo 1 do BTC. E o que todo mundo aguarda é que basicamente o Bitcoin venha fazer um pullback, tá? Ele faz um pullback para depois atingir o alvo 2 na casa de 75, 76 mil dólares. Quem sabe aí até buscar lá abaixo, mas aí já seria tarde demais para alguns, né? E para outros, excelente para começar a fazer aquele DCA visando aí já um próximo ciclo para o BTC. Regiões de 50 mil dólares, sem sombra de dúvidas, é uma região muito interessante para poder voltar a comprar BTC, caso isso aconteça, beleza? Caso ele chegue lá. O detalhe de tudo é que tem muitas pessoas já também já fazendo, né? Pegando essa possibilidade de trade aqui nessa região aqui, galera. Olha, só para vocês terem ideia. O pessoal já começa a fazer agora algum DCA, tendo em vista que tempo gráfico de um dia, se vocês olharem, entrando aqui, ó, extremo nível de sobrevenda. Um dia extremo, todas as vezes que um dia, o tempo gráfico de um dia, o RSI entra em nível aqui, ó, extremo, podem perceber que posteriormente nós temos repiques e repiques, beleza? Então aqui a gente consegue fazer já alguns trades interessantes, trades tranquilos, sem muita, digamos assim, trades mais tranquilos, sem que seja com muito risco, entendeu? Então o risco-retorno já fica mais interessante a partir disso. Tempo gráfico de 4 horas, se a gente começar a perceber também, começa a apresentar já alguns padrões, né, de divergência, ou seja, a gente começa a perceber os fundos, né, começam a ficar mais baixos, porém o RSI começa aqui a ter fundos mais altos. Isso é padrão, né, divergência, divergência bullish, né, ou seja, divergência de alta para o Bitcoin ter um respiro. Mas uma coisa que eu quero apontar para vocês é que ainda assim é um cenário bem complicado para o Bitcoin. Por quê? Eu já em análise gráfica, eu já fiz aqui basicamente esses padrões aqui, olha. Esses padrões de cunhas aqui, por exemplo, olha, cunhas megafone descendente, olha. Eu já fiz diversos padrões desses daqui dentro dessa correção que nós estamos tendo no Bitcoin. E todos esses padrões aqui, o Bitcoin, normalmente esses padrões aqui, o Bitcoin pega daqui, a gente leva o alvo lá para cima, o Bitcoin buscaria um próximo alvo. O Bitcoin sobe, busca um alvo, faz um topo mais baixo que o topo anterior e continua a corrigir. Normalmente é assim.
Só que o que nós temos visto aqui nesse mercado, nessa correção de agora, é que todos esses padrões estão sendo ainda assim rompidos para baixo. Todos, tanto a cunha ascendente no tempo gráfico de um dia, quanto esses daqui. E o que eu percebo também é basicamente o seguinte, que todos os padrões que tendem a romper para cima, como esse padrão aqui, ó, na verdade todo padrão que tende a romper para baixo, como esse padrãozinho de cunha que tivemos aqui, olha, ele basicamente ele continuou sua tendência. Então o Bitcoin veio aqui, fez uma alta, um respiro e caiu. Então isso só traz para a gente mais certeza ainda que o Bitcoin está em uma tendência forte de correção. E agora eu vou trazer para vocês aqui qual que é o ponto-chave que eu penso que o Bitcoin tende a parar essa correção no momento, tá? Dar uma cessada nessa correção. Basicamente, a gente tem aqui que no um dia o Bitcoin fechou o gap, correto? O Bitcoin tinha esse gap aqui, olha, um gráfico de CME. Olha só, Bitcoin tinha um gap na região de 91 mil, né? 92 mil, essa região de 91.800 até aqui os 92.500. Fechou o gap, já era, ok. Então, nesse momento, aqui todos já achavam que o Bitcoin poderia fazer um breve pullback a partir daqui. Venha, fecharia o gap, fecharia uma vela acima, como foi o fechamento no dia de ontem, esse martelo que vocês estão vendo aqui. Então as pessoas pensariam que o Bitcoin faria esse gap, fecharia o gap, o martelo e iria buscar um respiro, fazer um topo mais baixo que o topo anterior, beleza? Não é isso que vem acontecendo, o Bitcoin segue corrigindo forte no dia de hoje. E para mim, basicamente os alvos do BTC, para esse cenário atual aqui, até meus alarmes aqui, e eu só vou adicionar mais posições no Bitcoin quando ele realmente me informar ou me disser, né, graficamente falando, que é o momento correto, tá bom? Então percebam o seguinte, nós temos aqui algumas regiões de suporte e também order blocks. Mas para mim, a região mais interessante que o Bitcoin tende a vir aqui, olha, e que pode parar, para mim, primeiro, o alvo de 75 mil. Para mim é super interessante esse alvo. Mas o paradeiro do BTC inicialmente, para mim, na minha análise, já é vir buscar essa região de 85 mil aqui, olha. Aqui já começa a ficar regiões de suporte. Para mim, esse suporte aqui não seria o mais interessante. Esse suporte aqui, tá? Para mim, a região de suporte mais interessante é essa aqui, ó, por BTC, ó. Toda essa região aqui já é uma região onde já tivemos mais zonas de negociação no BTC. Então, é a minha visão, tá? Que o Bitcoin pode estar vindo para cá, caminhando aqui nessa região de 82, 83 até 75. O que eu esperaria para o BTC era basicamente, antes de vir direto aqui para o 75, é fazer um pullback. E aí depois ele voltaria a fazer aí essa correção. E de onde que seria esse pullback? Nós tínhamos aqui zonas bem importantes. Nós tínhamos aqui, olha, isso aqui era uma zona de suporte que agora virou uma resistência. Então, para mim, o Bitcoin ele ia fazer esse paredão aqui, ó, e vinha dar um pullback. Aqui seria zonas para estar realizando, tá? Realiza lucro aqui. E aí, posteriormente, daria para fazer uma nova entrada com excelente risco-retorno de um short no BTC, visando um alvo de 75. Então, aqui seria mais ou menos um risco-retorno de 4% para Bitcoin corrigir mais 17% até 85% e quem sabe buscar lá o alvo de 65%, 75%, essas regiões aqui, ó, seria 27%. Então, um risco para um stop de 5% para um alvo de 27%. Excelente risco-retorno. Como que vai ficar mais interessante ainda para a gente operar no BTC a partir de agora? Cara, deixa corrigir, deixa o Bitcoin corrigir, deixa o mercado seguir, deixa o mercado terminar esse período de correção dele. Nós estamos em medo extremo, o índice de medo e ganância no mercado está extremo. Isso significa que vendedores de curto prazo, além dos vendedores long term holders, eles estão vendendo e os short term holders também eles estão vendendo porque eles estão no prejuízo. Então, isso que está acontecendo agora, o mercado em pânico, extremo medo, é justamente porque está havendo vendas. Quando que a gente começa a entender e começa a pensar positivo para poder começar a operar, adicionar mais posições a partir do momento que o gráfico te apresentar essa visão. Então, o que nós temos aqui inicialmente é o volume de venda ainda alto, tá vendo? Volume de venda alto.
Então, o que que a gente tem que observar? Vamos aguardar o Bitcoin chegar nessas melhores regiões de suporte aqui, olha. Regiões aqui de 85 a 75. Vamos deixar corrigir. Perceba que aqui é um vago, tá vendo? Olha, isso aqui é um vago tremendo que o Bitcoin tem. Aqui eu também já sabia que ele não iria parar nesse suporte aqui, ó. Esse suporte aqui seria o suporte dos 93 mil até os 96, porque é fraco demais essa base. Agora, toda essa base aqui já é muito forte. Então, eu creio sim que o Bitcoin vai buscar essa região de 84 mil, 85 mil, tá? Espero que ele pare por aqui, caso contrário, ele já vem aqui direto em 75 mil, tá? Vindo aqui em 75, cara, para mim, excelentes regiões de compra de BTC, tá avisando já um pouco mais, um trade um pouco melhor, né? Porque podem ter certeza, tempo gráfico de uma semana está corrigindo. E o mercado, ele não cai de uma vez assim, galera. Olha, o mercado ele não simplesmente já busca aqui assim mais uma vela de venda. Aí depois ele vem aqui, ó, já emenda mais uma de venda. E aí, quando você assustar, ele já vem com mais uma vela de venda e cai assim direto. Não, o mercado, da mesma forma que ele sobe em ondas, da mesma forma que o mercado sobe em ondas, o mercado também, quando ele vai descer, ele desce em ondas, tá? Então, nesse momento que o mercado desceu, chegou em um ponto importantíssimo de suporte. O que que a gente começa a fazer aqui? A gente começa a pegar e fazer os repiques, operar os repiques, que são aqui os pullbacks. O Bitcoin faz mais um pullback. A zona que era suporte agora vai entrar como resistência, que é essa zona aqui, olha. Então aqui a gente surfa até esse momento, aqui a gente sai das operações e pode entrar um short, porque o Bitcoin vai fazer mais uma baixa. Buscaria lá os 50, um exemplo. Quando ele chegar nessa região, RSIs extremos, o Bitcoin voltaria para fazer um pullback. Aqui, olha, zona de que era suporte, agora vira resistência. Entenderam? Então, basicamente, é isso que eu estou aguardando. Aqui é uma correção no semanal, tá? Isso é uma correção semanal. Então, uma correção no semanal, realmente, ela demora um pouco mais para apresentar esse pullback, mas nós já estamos em zona, né, importantíssimas de suporte, como a gente pode perceber. E o que eu espero para o Bitcoin aqui a partir do momento é quando ele realmente entregar essa correção, ele vai fazer o respiro. E esse respiro é uma região interessante para a gente surfar. Então, não estranhem o Bitcoin corrigir até 85 agora, 90 igual está, e aí daqui a pouco ele volta lá em 100 mil. Porque isso daqui é só o Bitcoin fazendo um topo mais baixo que o topo anterior para voltar a fazer uma correção. Entenderam? Uma coisa que é muito comum acontecer aqui, e isso vai acontecer aqui, é o seguinte. Hoje nós estamos em extremo medo. O índice está marcando 10, né? O índice de medo e ganância. Quando o Bitcoin começar a fazer esse pullback aqui, o que que vai acontecer, galera? Quando o Bitcoin começar a fazer esse repique, o repique para cima aqui, o que que vai acontecer? O índice de medo, né, e ganância, o que que ele vai fazer? Vai sair de 10 e vai para 50, vai para 60, extrema ganância. Aí é a hora que você vai pegar e vai começar a vender de novo. Porque daqui, galera, basta um repique do Bitcoin, basta um repique do BTC para que aquele índice de medo e ganância comece a ficar extremo. Porque as pessoas vão começar a falar que agora o Bitcoin vai para 100 mil, agora o Bitcoin vai para 120, 130, só que nada mais, nada menos é do que um repique para voltar a respirar e depois ele voltar a cair. Beleza? Escrevam isso que eu estou falando para vocês. O mercado é dessa forma. Então, são regiões interessantes, sim, de compra agora no BTC, porque o RSI, o RSI de 3, olha só, um dia entrando extremo, tá? Em nível de sobrevenda. É muito interessante essa visão aqui. Olha, 4 horas já não consegue sair. 4 horas não está conseguindo sair daqui do extremo, tá? Dessa zona de extremidade do RSI. Então, a gente tem que começar a observar agora os melhores pontos de entrada. E os melhores pontos de entrada vai ser basicamente quando o volume de compra começar a aparecer, que não é o caso no momento. E principalmente o que é muito interessante é quando os RSIs ou até mesmo no preço começar a fazer assim, olha, topos, fundos mais baixos e o RSI apresentar aqui para a gente fundos mais altos. Isso aqui vai mostrar que está começando a entrar o interesse naquela região de compra, tá?
Beleza? Um outro ponto extremamente interessante para a gente poder finalizar essa análise aqui bem rápida é o seguinte: tempo gráfico de um dia. Ou um dia também pode ficar extremo, tá? Ele vem e fica extremo aqui embaixo. Na hora que ele subir, é onde o Bitcoin vai fazer aqui, ó, o primeiro repique. Quando ele cair, é onde esse RSI aqui ele vai fazer aqui, olha. Então, nesse exato momento, o preço num dia ele pode até fazer um fundo mais baixo, mas o RSI provavelmente não faria. Então, ele faria a famosa divergência de alta, assim, olha. Beleza? E aí é onde o preço novamente faria fundos mais baixos e o RSI faria fundos mais altos. Beleza? Isso é uma divergência. E como eu poderia provar isso para vocês? Aqui, olha, nitidamente. O que que o preço fez aqui? O RSI aqui, ó. O RSI extremo, ó. O RSI ficou extremo nessa região aqui. Olha só isso. Preço ficou extremo aqui. Depois, olha, fez mais um fundo baixo, só que aqui ele já não teve força. Depois aqui nós tivemos mais um fundo mais baixo, o RSI, perceba que ele ficou mais alto ainda. Então nós tivemos aqui uma divergência de alta, porque posteriormente apresentou para a gente diversos pontos, diversos gatilhos de entrada, onde o Bitcoin foi lá e fez aqui uma alta basicamente aqui de 47%, tá? Então é isso que nós gostaríamos de ver no mercado por agora. Mais um ponto interessante. Olha aqui, ó, nós fizemos aqui, ó, fundo triplo, o RSI, o preço simplesmente batia, batia e batia e não virava. Então fizemos aqui um fundo triplo. E o que que o RSI fez a partir disso? Olha, só subindo. Isso mostra pra gente que a força vendedora está já no seu final. Então, é onde eu falo, nós precisamos ter confirmações para entrar tranquilamente, tá, no mercado. Não precisa da gente ficar tentando achar, dando um de mandinar. Gente, perdemos a média, por exemplo, perdemos aqui no semanal, perdemos a média de 50 dias. Olha lá, olha onde ficou essa média, a linha verde. Perdemos ela há bastante tempo. Aí as pessoas vão lá, só para vocês terem ideia, os YouTubers agora já estão vendo o seguinte: é sempre procurando um motivo para, como eu posso dizer, é sempre procurando um motivo para ficar confortável com aquela operação, com aquela posição que eles têm. No momento era, não, se o Bitcoin perder a EMA de 50, nós entramos em bear market. Por quê? Porque no ciclo passado, o Bitcoin sempre foi conduzido por ela. Olha, o Bitcoin subia, ó, retestava e ia embora. E aí, quando nós viramos, o Bitcoin perdeu, retestou, olha, caiu, bear market. Então, todos os ciclos também anteriores, sempre foi utilizado a EMA 50 para fazer isso, tá? Então, o que que acontece? Falaram para agora, todos os YouTubers estão falando. Se perdeu a EMA 50, acontece que o Bitcoin agora entrar em bear market, só que agora já não é mais a EMA 50. Aí agora a EMA já é de 100, né? Agora a EMA é de 100. O Bitcoin está indo buscar a EMA de 100. E aqui na EMA de 100 nós vamos pegar e vamos ter o repique, vamos voltar ao ciclo de alta. Então percebam que é sempre a mesma coisa, sempre procurando um motivo para tal, entendeu? Para justificar aquela correção, beleza? Ethereum também, basicamente, eu já vinha falando há bastante tempo, o Ethereum, alvo do Ethereum vai lá em 2.800. Não tem por onde, assim, muito correr, não. Zona de liquidez do Ethereum está aqui, ó, zona de 2.800. Toda essa região aqui, ó, 2.400 a 2.500 aqui, mas aqui em 2.800 já fica interessante também, ó, já começa a encontrar liquidez e zonas de suporte. Mas para mim o Ethereum pode sim, com certeza, vir buscar inicialmente zona de 2.400, 2.500 aqui, ó. Basicamente, basta vocês observar o tamanho da vela no dia de hoje, que é uma vela de venda, tá? Para mim, o Ethereum está indo para aqui, ó, 2.400 para 2.500, ok? E o Bitcoin, creio sim que o Bitcoin vai vir buscar essas regiões aqui de 85 mil. Lembrando que o alvo do BTC, na minha perspectiva, é na casa dos 75 mil, tá? 75 mil porque conflui com o alvo dessa cunha aqui, beleza? Beleza? Após o rompimento, Bitcoin buscaria aqui os 75 mil inicialmente, tá? Inicialmente. 75 mil aqui, alvo da cunha ascendente no tempo gráfico de uma semana. Beleza?
Então é isso, galera. Eu gostaria de ter deixado aqui bem claro para vocês a minha visão no Bitcoin aqui e até dei uma passada no Ethereum, só para vocês terem ideia e do porquê o Bitcoin poderia alcançar essa região. Primeiro o alvo daqui da cunha, tá? E digamos, e também, claro que o Bitcoin vem com uma correção bem pesada aí recentemente e em nenhum momento parece que isso vai cessar por agora, tá? Sabe, estamos em extremo medo, estamos em pânico. Investidores de curto prazo estão vendendo, sim, porque o preço médio deles estão na casa de 100 mil dólares e automaticamente, como o Bitcoin só vem corrigindo, corrigindo, corrigindo e sem um repique, sem um respiro, isso gera pânico e as pessoas vendem no prejuízo. E automaticamente é isso aí que está acontecendo aí, como vocês podem perceber. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado de mais uma análise no dia de hoje. Qualquer coisa, deixem nos comentários aí para a gente poder conversar. Podem pedir algumas análises também de alguns ativos que eu leio posteriormente e na próxima análise eu trago para vocês aqui, beleza? Tamo junto, ótima tarde para vocês, valeu e até a próxima.